Boa noite a todos, amigos e amigas, Deus nos abençoe, todos nós. Estão com calor? Está forte, né? Tem alguns irmãos que dá a impressão que eles vão derreter. Mas não preocupe não, porque Deus só dá o frio conforme a roupa, né? Nesse caso, Deus não dará um calor maior do que você não suporte, sem roupa, né? Sem roupa. Mas é isso aí, a gente está aqui mais uma vez para falar um pouquinho do Evangelho do Senhor. Essas palavras que nos faz mais felizes, nos fortalece, nos alinha na fé a caminho com Jesus. E quando eu falo a caminho, porque a gente vai falar justamente de dois discípulos de Jesus que estavam a caminho, né, de Emaús, os discípulos de Emaús. Está lá no livro de Lucas, capítulo 24, 29. O evangelista diz o seguinte, que naqueles dias, dois discípulos estavam a caminho de um povoado por nome de Emaús. E enquanto caminhavam, conversavam a respeito de tudo que tinha acontecido naqueles dias. E nessa caminhada, conversando, discutindo, eis que o próprio Jesus acompanhou eles e caminhava com eles. Mas eles estavam como que com os olhos cegos. Não reconheceram Jesus. E então Jesus perguntou para eles, o que vocês tanto conversam nessa caminhada, pelo caminho, né? Eles pararam com os rostos tristes. Eles disseram a Jesus, um deles chamado Cleofas, disse para Jesus, tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que aí aconteceu nos últimos dias? Jesus perguntou, o que foi? E eles disseram, o que aconteceu com Jesus de Nazaré? Os nossos sacerdotes entregaram ele para ser condenado, morto e crucificado. Nós pensávamos que ele seria o libertador de Israel. Apesar disso, já fazem 3 dias que tudo isso aconteceu. É verdade que algumas das mulheres do nosso grupo foram até o túmulo nessa madrugada e não encontraram o corpo de Jesus e voltaram dizendo que tinha visto anjos e eles afirmavam que Jesus estava vivo. Um dos nossos foi até o túmulo e encontrou tudo como as mulheres tinham dito, mas ninguém viu Jesus. Então Jesus disse para eles, como vocês demoram para entender, como vocês são duros para compreender, será que o Messias não deveria sofrer todas essas coisas para entrar na sua glória? E então Jesus começou a explicar para eles, desde Moisés, passando pelos profetas, pelos salmos, todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Nisso, eles chegaram até o povoado. E Jesus fez de conta que iam até um pouco mais na frente, mas eles insistiam com Jesus, fica conosco, já é tarde, a noite está chegando. Jesus entrou com eles, sentou-se à mesa e partiu o pão e entregou para eles. E ao partir o pão, os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus. Mas
Jesus desapareceu da vista deles. Então eles disseram um para o outro: não é que o nosso coração ardia quando estava a caminho e ele nos explicava a Escritura? Então, nesse mesmo momento, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém e encontraram os 11 apóstolos juntos, mais os outros, e disseram: Jesus, o Senhor ressuscitou. Realmente o Senhor ressuscitou e apareceu para Simão. E então eles contaram o que tinha acontecido no caminho de Emaús e como teriam reconhecido Jesus pelo partir do pão. Essa mensagem, meus amigos, minhas irmãs, meus irmãos, traz para nós 5 ensinamentos que a gente vai fazer uma ligeira reflexão sobre eles, que tem muito que nos ensinar. Vocês sabem que Jesus viveu 3 anos e meio de vida pública. E nesses 3 anos e meio reuniu muitas pessoas em volta dele. 12 apóstolos, 70 discípulos. João comenta que eram 500 só na Galileia, 500 da Galileia. Então foram muitas pessoas que no todo a gente nem sabe quantas pessoas se converteram naquele momento, naqueles anos. Todos animados, eufóricos, todos confiantes que ali as coisas iam mudarem. Dali para frente as coisas iam mudar. Mas Jesus foi entregue ao poder da época, Jesus foi morto, Jesus foi crucificado, abateu sobre ele os ânimos e parece que a terra tinha se abrido e eles tinham mergulhado. A tristeza tomou conta deles, o desânimo tomou conta deles. Não só foram esses 2 que foram para Emaús, saíram de Jerusalém, mas muitos outros. João, no capítulo 21, diz que até Pedro foi para Galileia. Pedro, João, Bernabé, Tomé, os filhos de Zebedeu, mais outros foram pescar, voltaram a pescar. É aí onde Jesus aparece para eles, na pesca milagrosa. Mas eles voltaram a Jerusalém. E Jesus, já ressuscitado, aparece para eles em Jerusalém e diz: é necessário que vocês esperem pela promessa de Deus, pelo advogado, pelo Espírito de verdade. Por isso, não se afaste de Jerusalém enquanto não for revestido desse poder. Amigos, aqui é a primeira lição, porque muitas vezes a gente desanima, muitas vezes a gente, ao sofrer um abalo no mundo em que a gente vive, às vezes em casa, na família, às vezes no grupo espírita, na casa espírita, qualquer probleminha que acontece, a gente cai fora. A gente não suporta. A gente não dá tempo para nós mesmos avaliarmos. Agimos pelo impulso e saímos de Jerusalém do nosso coração. Nos afastamos do Jerusalém do nosso coração, deixando os outros sem uma explicação. O que aconteceu com fulano? Olha, acho que ele ficou chateado porque chegou no centro e ninguém cumprimentou ele, ninguém riu para ele, Naquele dia o dirigente da casa, quem sabe, não estava muito bem. Ele não gostou da recepção, apesar de tantos anos aqui, mas ele resolveu ir embora, não veio mais, não voltou mais. Acontece muito nas casas espíritas, mas acontece nos lares também, do homem, da mulher, dos filhos, afastarem-se do núcleo em que vivem.
por besteira, às vezes por besteira, mas às vezes por uma experiência mais forte. A gente não suporta, nos afastamos desse núcleo que nos sustenta e que nos vai revestir de poder. Então nós não podemos tomar decisões sérias na nossa vida sem pensar 2, 3 vezes. Nós não podemos tomar decisões sérias na nossa vida sem conversar com um amigo. Aquele que você conhece, que você confia, que pode te dar um parecer, que pode colocar luz naquele mundo em que você está no momento. Não se afaste de Jerusalém. Foi a recomendação de Jesus. Não se afaste enquanto não for revestido desse poder, do poder do Espírito. Porque o Espírito, quando o Espírito chega, meus queridos, a nossa mente é clareada. Quando nós damos tempo para Ele trabalhar em nós, a nossa mente é clareada e aquilo que a gente achava que era um problema já não existe mais, porque você encontra soluções, Ele te dá a solução. Essa é a primeira aula que Jesus nos dá nessa passagem. Mas vocês sabem que eles estavam a caminho, deixando Jerusalém, eles estavam tristes, desanimados, o mundo tinha acabado para eles, as esperanças já não tinham mais, porque eles estavam confiando seriamente, 3 anos e meio andando com Jesus, era para eles uma realidade, que Jesus seria o dominador, aquele salvador, aquele enviado, que iriam tirar eles do poder de Roma. Eles iam se libertar daquela escravidão que viviam nas mãos de Roma. O desânimo, cheios de dúvidas. O que eles aprenderam quando ouviam Jesus já tinha sumido da cabeça deles. Porque é assim, quando a gente se afasta desse ambiente seguro em que a gente nos encontramos, a gente fica sem terra nos pés, esvaziado. É isso aí, esvaziado. Então, você encontrará um Jesus morto. Você não tem um Jesus ressuscitado. Quando você se afasta desse ambiente, você não vê, você não entende, você não reconhece um Jesus ressuscitado, mas um Jesus crucificado, morto. Por esse motivo, precisamos, meus queridos, perseverar no caminho da verdade. É nesse ambiente que a gente encontra essas verdades, que a gente convive com a espiritualidade, que somos protegidos por eles nesse rebanho. É mais fácil para eles cuidar de nós. Esses irmãos, eles se afastaram de Jerusalém como se fossem 2 ovelhas que saem do rebanho e exigiu do pastor ir lá buscar eles de volta. Volta para lá, que é o teu lugar seguro. Essa é uma segunda lição para nós. Cuidado com as dúvidas, muito cuidado com essas questões de dúvidas. Colocar em dúvidas. Nós, ele dizia, acreditávamos que ele seria o libertador de Israel, diante de tanto que ouvimos, apesar disso, já é o 3º dia que tudo isso aconteceu. Algumas mulheres do nosso grupo foram até o túmulo nessa madrugada e, não encontrando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinha visto anjos que afirmaram que Jesus estava vivo.
Um dos nossos irmãos, no caso foi Pedro, foi até o túmulo, voltou, constatou que as mulheres tinham dito, mas por não ter visto, ninguém ter visto Jesus até então, eles estavam em dúvida. Tinha dúvida. São momentos que nós precisamos vigiar bem nossa vida, porque as provas nos colocam nessa condição. Enquanto Jesus cumpria com a missão dele, com o último passo daquela missão que ele trouxe para a vida, como homem, aqueles irmãos todos estavam sendo provados na fé. E quando nós somos provados na fé, as dúvidas aparecem. E então, a terceira lição, Jesus diz para eles: como vocês são duros de entender, como vocês demoram a compreender. Será que o Messias não deveria vir e sofrer tudo isso para entrar para a sua glória? E aí, quando a nossa fé, diante das dúvidas, diante do afastamento, a nossa fé vai enfraquecendo. E a gente esvaziado de fé, não acreditamos mais na palavra, naquilo que ouvimos, naquilo que tínhamos como verídico, aquilo que a gente já tinha enraizado em nossas vidas, que já era uma árvore frutífera, já estava frutificando. A gente já não lembra mais, porque a nossa fé está enfraquecida. Eu quero dizer uma coisa para vocês, que o Chico Xavier dizia o seguinte, que não há infortúnio maior do que perder a fé e continuar vivendo. Cuide da fé. Cuide de sua fé. Alimente. Alimente. Para alimentar a fé é oração. Oração e evangelho. Quando na casa das espíritas se recomenda a leitura do evangelho, a prática do evangelho no lar, ela está justamente colocando te fazendo essa proposta justamente para que você seja sustentado na fé, que a tua fé se segure diante das experiências que a vida nos vai colocar, que é necessário acontecer, porque se não fosse as provas, se não fosse as experiências, prova significa justamente oportunidade. Provas é isso. O que é prova? Oportunidade que Deus proporciona à nossa vida. E diante das provas não existe sofrimento, existe sacrifício. Porque quando você se propõe a fazer uma prova é porque você estava estudando, né? Se pressupõe que aquele que está fazendo prova já estudou, certo? Então isso é sacrifício. Você deixa de fazer uma coisa, de ter uma coisa para ter outra, mas essa outra te faz crescer mais. Então você deixa uma de lado para lutar por uma outra, e quando você consegue aquela segunda, você já tem duas, não é mais uma. Isso é prova. Sem elas nós não crescemos como espírito, como ser humano, como homem. Por isso, tão necessário as provas, e que nós precisamos, bem dizer, agradecer por as provas que passamos. Um quarto ensinamento do Senhor nessa passagem está justamente quando aqueles irmãos, imaginando que Jesus ia seguir em frente, naquele momento em que eles chegam a Emaús, Jesus faz de conta que ia um pouco mais para frente e eles insistem com Jesus: fica conosco. Já é tarde, vai anoitecer. É isso. Jesus precisa ser convidado.
Jesus respeita o nosso livre-arbítrio. Deus respeita o nosso livre-arbítrio. Nós, homens, quase sempre não respeitamos o livre-arbítrio do outro. Mas Deus respeita o nosso livre-arbítrio. Por isso Deus não entra em nossa casa, Jesus não entra em nossa casa sem que seja convidado. Sem que seja convidado. Quando você pega o Evangelho e começa a fazer o Evangelho em sua casa, praticando o Evangelho em sua casa, você está convidando Jesus para entrar em sua casa. Lá em Apocalipse ele diz: eis que eu bato em tua porta. Se abrires, entrarei e cearei com ele. É isso. Precisamos abrir a porta para Jesus. Às vezes o nosso coração está tão amargurado. As dúvidas são tantas que nós não abrimos a porta para Jesus. Desconfiamos, não reconhecemos o grande mestre, porque ele chega sempre disfarçado, meus queridos. Não pense que você vai ver um cabeludo de barbas grandes, vestido de branco, aquele manto branco, com as mãos feridas. Não. Ninguém pense que Jesus vai chegar a você com essas características, porque ele vem te provar. Ele vem te provar. Então, Jesus chega disfarçado. E eu quero dizer para vocês que inúmeras vezes, todos nós fomos já testados pela espiritualidade. Todos nós. Em algum momento da nossa vida, já fomos testados pela espiritualidade. De chegar perto de nós, sentar, puxar conversa, ou nos encontrar na rua, ou diante de um problema, e a gente duvidando, com o coração endurecido, não reconhecemos. O nosso guardião testa a gente com frequência. Portanto, é necessário que o nosso coração esteja aberto, que não nos afastemos desse Jerusalém do nosso coração. É interessante que nós possamos afastar de nós as dúvidas e confiar fielmente que não estamos só diante das experiências, das vidas, dos conflitos, de qualquer situação em que nos encontrarmos. Não duvide, você não está só. Confie, tem alguém cuidando de você. Tem alguém cuidando de você. A quinta lição que essa passagem nos dá é o partir do pão, meus queridos. É quando Jesus se revela a nossos olhos, ou melhor, é quando nossos olhos se abrem e a gente reconhece Jesus. É diante do partir do pão. É diante daquele momento em que a gente começa a fazer o bem. É diante daquele momento que a gente começa a se doar. Olha uma coisa aqui, gente. Meus amigos, uma coisa é a gente doar. Uma outra coisa é a gente se doar. Doar é muito bom. Estamos já a caminho. E quem está fazendo isso, continue fazendo, porque é um treinamento para chegar a essa segunda condição, que é se doar. Foi isso que Jesus fez por nós. E ele disse que não há uma prova de amor maior do que doar a vida pelo seu irmão. Foi isso que ele fez. Não é lindo? Pois é Jesus em nossas vidas. Que Deus abençoe a todos nós, nos fortaleça na fé, nos dê sabedoria para colocarmos tudo isso
que a gente tem aprendido em prática. Muito obrigado.